que as pessoas relatam que elas voltaram a ter energia para os negócios. Então, o pessoal que estava assim na correria fala para mim que começou a deixar dinheiro na mesa. O cliente vinha, não tinha energia, Fá, para conduzir aquele negócio. E aí, muitas vezes, a pessoa deixava um pouco de lado. Quando ela pega para fazer o tratamento, ela começa a se priorizar, essa energia começa a voltar e ela começa a se dar bem nos negócios. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além da Gestão. O realizador desse podcast é o Instituto Fabiana Carvalho. É uma empresa especializada em treinamentos para empresários, empreendedores, líderes, gestores e para a sua equipe. Temos treinamentos, palestras, análise de perfil comportamental e mentoria em gestão de negócios. Quero agradecer imensamente ao nosso patrocinador desse episódio, que é a Mampa Produtora Audiovisual, uma empresa especializada em produção de vídeos empresariais, desde institucionais até videoaulas, podcasts e acompanhamento de obras. Conta com um estúdio profissional na cidade de Itu e está pronto para te receber. Muito obrigada, Mampa Produtora. E hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a Fernanda Soriano, da Soriano Terapias, da cidade de Indaiatuba. Fer, é uma honra ter você aqui, meu. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a participação do seu podcast. Também queria mandar um abraço pro pessoal de Indaiatuba que está nos assistindo. Muito obrigada e um abraço a todos vocês em Indaiatuba. Fer, conta pra gente um pouquinho como que você começou, né, com esse interesse na área da ortomolecular, qual a sua formação? Eu sempre fui muito apaixonada por terapias naturais. E isso daí, durante a minha graduação, intensificou quando eu fui estudar as plantas medicinais pela Unicamp. E, contrário de tudo, acabei empreendendo numa área que era drogaria. Então, essa área, ela não tinha muito a ver com o meu propósito. Foi por alguns anos empreendendo nessa área que eu tive a vontade de trazer a minha identidade para o negócio. Foi aí que eu aprofundei nas terapias naturais, ciência do estilo de vida e formei e criei a Soriano Terapias na cidade de Indaiatuba. Você se formou em farmácia, daí você seguiu para essa área de drogaria, correto? Sim. Que ano mais ou menos era? Eu me formei em 2004, em seguida já fui empreender na área de drogaria, com o intuito de conscientizar as pessoas em relação aos medicamentos, Só que acontece que dentro da drogaria a gente nem sempre consegue trazer essas mensagens. E foi aí que um belo de um dia um amigo meu falou: Fernanda, você não tem a ver com esse negócio. E nesse momento eu fui resgatando a minha formação, que eu já tinha feito vários estudos sobre planta medicinal, a minha família tem uma tendência muito naturalista e eu consegui trazer isso para o negócio bem no meio da pandemia. Então foi na pandemia que a Soriano foi criada, onde todas as pessoas estavam precisando de um resgate, elas estavam precisando olhar o corpo como um todo. Então foi nesse momento, depois da minha formação em ciências farmacêuticas, que eu decidi criar a Soriano Terapias. Poxa, que legal, Fer. E você sentia isso quando você estava empreendendo com a drogaria, que não estava batendo, que tinha algo que não estava legal? Olha, foi no empreendedorismo que eu vi a minha saúde sucumbir. Então eu percebi que eu não tinha mais rotina, que eu não tinha mais qualidade de vida, eu engordei 15 quilos. Então foi nesse momento que eu comecei a perceber que não valia, o sucesso não ia valer a minha saúde. Eu queria criar algo para o meu próprio resgate. Foi aí que eu fui estudar mais sobre fisiologia, entender como as terapias naturais poderiam ajudar, porque muita gente acha que está tomando chá e está ajudando, Só que o chá, ele tem cafeína e muitas vezes ele é remédio contra a roupa. Então ele mais prejudica o nosso estômago do que está nos ajudando. Então acontece que nem sempre é natural que vai fazer bem para aquela pessoa. E eu queria trazer uma forma das pessoas ter uma outra forma de se tratar que não fosse medicamentosa. Foi aí com os ensinos que eu adquiri na faculdade que eu consegui criar a Soriano e trazer aí para o pessoal de Indaiatuba e região.
E conta pra gente um pouquinho, porque eu comecei a entender de ortomolecular depois que eu passei com você, né? Mas só para o pessoal entender o que é, né, o tratamento ortomolecular e qual a diferença do tratamento ortomolecular com o convencional. Existem dois tipos de ortomolecular. A ortomolecular, que ela é feita por médicos, onde pode utilizar hormônios, e a nossa, que ela está focada em ciência do estilo de vida, onde a gente acredita que o ambiente tem um forte impacto sobre a nossa saúde. Então, a nossa horta, a gente chama de horto verde. Ela vai buscar trazer nossa energia direto da mitocôndria, trazer um resgate da nossa energia, da nossa disposição, e ela vai também provocar, né? Que a gente sempre fala assim que o tratamento ele provoca um autoconhecimento. Assim como o seu trabalho provoca, o nosso trabalho como terapeuta lá na Soriano faz uma leitura do que a pessoa precisa mudar. E ela consegue entender isso com grande facilidade. E para auxiliar, nós temos as terapias injetáveis, que as terapias injetáveis ela vai dando suporte para essa mudança acontecer. É muito simples, às vezes falam, a gente precisa emagrecer, a gente precisa descansar, só que o sono não vem. Claro, a gente tomou café após as 2 horas da tarde. Como que esse sono vai vir? Que o café mexe no que a gente chama de ciclo circadiano. Aí as pessoas falam, eu preciso emagrecer. Só que a pessoa muitas vezes está com fome oculta. Ela não tem vitamina, ela não tem absorção. E aí onde as pessoas começam a não entender um pouquinho mais de fisiologia e nas nossas consultas a gente quer explicar para que a pessoa tenha acesso à informação e saúde. Isso que você falou, Fer, eu acho importante, acho bom até a gente se aprofundar um pouco mais. E eu falo por experiência própria, porque eu fiz o tratamento com a Fernanda. Quando a gente vai fazer a avaliação, eu percebi que mesmo sem eu falar nada, você já falou tudo sobre mim, né? Eu falo que a gente se parece muito, Fá. Aqui o trabalho da Fá, ela faz uma leitura da gente que a gente fala, mas eu sou assim, realmente. Às vezes a gente precisa do outro, né, do terapeuta para nos direcionar, né? Exatamente. E na Soriano não é diferente. A gente vai buscar uma leitura sem o paciente falar absolutamente nada, né, Fá? Só pelo pulso, né? E depois por aquele equipamento que eu não lembro o nome. É uma máquina chamada biorressonância. Ali a gente consegue analisar todas as vitaminas de forma gratuita e o paciente pode comparar com seus exames de sangue. Então, sempre que a gente faz a avaliação da biorressonância, o paciente ele pode fazer um comparativo depois, porque ela tem um índice de assertividade muito grande. Essas avaliações são gratuitas. Isso é legal, porque você escolhe a avaliação que você quer fazer lá, do tratamento pedra ou biorressonância. E a Fer faz essa avaliação, né? E quando eu fui ver a questão da vitamina, etc e tal, nessa biorressonância, eu não tinha condições de entrar num tratamento de emagrecimento ainda, não estava preparado. Por quê? Porque eu tinha essa fome oculta que a Fer me explicou. Não estava havendo uma absorção, né, saudável, vamos dizer assim, né, Fer? Isso, e isso pode acontecer com hábitos super simples. Por exemplo, a gente não mastigar corretamente o alimento. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente come na correria e a gente não consegue fazer o primeiro índice a gente sempre fala assim, a primeira coisa que a gente precisa para ter absorção de um alimento é mastigar. E a gente não faz isso. E outra coisa que vem atrapalhando muito é o consumo exagerado de café, né, Fá? As pessoas Sim. estão fadigadas, então elas acabam usando o café como um recurso e isso atrapalha também. O excesso de acidez ou a falta de acidez atrapalha a absorção de algumas vitaminas do nosso corpo e a gente começa a passar a ter fome oculta. E aí, através dessa avaliação, você vê o que seria necessário, por exemplo, as aplicações de vitaminas, Nosso intuito é corrigir, né? Então a gente sempre fala que a orto é um tratamento de resgate e no qual a gente vai buscar corrigir. Então ele vai dar um suporte para que você faça as mudanças que são necessárias. E o mais interessante desse tratamento orto é que as pessoas começam a perceber nas primeiras semanas a energia voltar. Então a pessoa começa a perceber que ela tem energia. Aí com energia ela vai fazendo as mudanças necessárias, que eu vi que você voltou a caminhar, eu vi que você começou a trazer um estilo de vida que talvez por conta do seu trabalho você não estava conseguindo. E até mesmo refluxo, eu não tinha mais refluxo,
muita coisa melhorou, né? Sim, eu falo que a natureza, as plantas, elas auxiliam onde os medicamentos muitas vezes não conseguem chegar, porque a ação é totalmente diferente, né? Então, quando a gente fala em utilizar plantas medicinais para nos auxiliar, a fitoterapia, a gente consegue muito avanço na parte digestiva. E isso é o início do emagrecimento. Sem isso, você não consegue fazer o emagrecimento acontecer, porque você vai possivelmente ter seletividade alimentar. Você não vai comer o que você precisa, você vai comer o que você consegue. Exatamente. E Fer, na questão de emagrecimento, né? Quais as disfunções que você normalmente percebe, além da fome oculta, que acaba dificultando o emagrecimento? Que às vezes a pessoa nem ela sabe e ela já tenta de tudo, ela faz de tudo, não perde nada. O que mais poderia estar acontecendo? Eu vou falar por mim, né, que engordei meus 15 quilos, né, e desenvolvi o processo de emagrecimento baseado na minha rotina, que era uma rotina, assim, de empreendedorismo, então não era uma rotina muito fácil. Eu sempre percebo, Fá, que o estresse, ele é um forte impactante, o sono, ele impacta diretamente, e a gente percebe que quando a gente está nesse sistema de fome oculta e tudo mais, a gente acaba entrando em mecanismos de defesa. Então, nosso emagrecimento é uma ameaça para o nosso organismo. Então, o primeiro passo que a gente tem que acertar é uma coisa chamada ciclo circadiano, onde o cortisol tem que estar alto de manhã para a gente ganhar dinheiro, só que à noite ele tem que ir embora, para que possa vir os hormônios do sono. E a gente experimentar o sono REM, é o sono reparador. É aquele sono, Fá, não sei se você sabe, mas é um sono que a gente não consegue com o uso de medicamento. Então, a gente tem que criar uma higienização desse sono. O emagrecimento, a base dele é isso. E aí não adianta a gente só fazer as terapias injetáveis, a gente tem que dar o suporte para aquele tratamento durar. Então, são 6 meses, né, após terminar as 5 semanas, que o paciente continua vendo o resultado. Ontem uma cliente mandou mensagem para mim quando ela terminou o nosso tratamento, não sei se você chegou a ver, ela emagreceu apenas 2 quilos e ficou um pouco chateada. E eu falei para ela que demoraria 6 meses para o corpo dela voltar. Ontem ela nos mandou uma mensagem que ela já tinha eliminado 9 quilos. Uau, Então que legal. ela viajou, engordou apenas 1 quilo, ela tá tendo uma rotina saudável, uma relação boa com a comida, então ela aprendeu o caminho do emagrecimento, que eu falo, quando chega lá para fazer a avaliação, a gente vai verificar se a gente consegue ajudar essa pessoa. Só que eu sempre falo, a orto, ela não é para todas as pessoas, elas são para aquelas pessoas que estão realmente precisando, num momento difícil, recuperar sua energia. Isso é importante que você falou. Tem que estar com o organismo preparado para aquilo, né, Fer? Sim, a gente vai. Todo mundo fala assim: as pessoas chegam lá são super naturalistas. Pá, as pessoas que chegam lá já tentaram de tudo. As pessoas que chegam na Soriano, elas já tomaram muito medicamento. Elas estão cansadas, exaustas. Então, o que, que a gente costuma fazer? Utilizar as plantas para limpar um pouco esse organismo, acalmar essa fome oculta e ensinar ciência do estilo de vida, que a partir do momento que a gente aprende, tudo volta ao normal. E Fer, existe algum estudo, alguma tendência, alguma novidade, sei lá, alguma inovação na área da ortomolecular que você já está aplicando na clínica? Sim, a gente está aplicando teste genético. Não sei se você já ouviu falar, ele está presente em muitas clínicas, principalmente de emagrecimento, que ele vem trazer um autoconhecimento para esse paciente. Sabe, tem gente que tem assim, eu não posso comer determinado alimento, não me cai bem. É uma particularidade, e através desse conhecimento, a pessoa, ela consegue tomar outras decisões. E tem gente que a gente percebe que está se enchendo de vitamina e o caminho não é esse. Porque ao se encher de vitamina, muitas vezes a gente está fazendo xixi caro, a gente nem sempre está absorvendo. Tem pessoas que não absorvem determinados grupos de vitamina. Então, nós sabemos que as lipossolúveis, elas precisam estar aí em ordem, vesícula tem que estar em ordem. Então, muitas pessoas chegam na Soriano sem entender por que tomam vitamina e estão cansadas. Eu percebo, assim, dos clientes que eu recebo, né, que muitos estão numa vida na correria, comem errado, estão com foco no trabalho, querem dar conta da agenda, estão exaustos, estressados, estão ali naquele ciclo que não muda. É o Né? ciclo tóxico, né, Fá? Exatamente. E o organismo fica muito inflamado.
né? Como você falou, não dorme direito, não se alimenta direito, não faz atividade física, enfim, fica nessa. O que que você indicaria? O que que tem no tratamento ortomolecular que poderia ajudar esses profissionais? Primeiro, o tratamento orto, ele vai buscar energia através da mitocôndria, não mais do café, né? Então, a gente vai buscar dar um suporte para esse paciente para que ele consiga acertar o ciclo circadiano dele, tão importante para o emagrecimento acontecer. Na avaliação, a avaliação é totalmente gratuita, então a gente vai fazer a primeira avaliação da pedra, que é uma autoleitura, no qual a gente vai explicar para o paciente as coisas que estão acontecendo com ele, também na parte de comportamento, né, Fá? A gente vai explicar alguns comportamentos que talvez não sejam tão interessantes para ele conseguir o emagrecimento. Então a gente vai trazer através da avaliação da pedra, em seguida a biorressonância. Que a biorressonância, com a palma da mão, a pessoa consegue analisar todas as vitaminas de forma gratuita. E aí a gente vai começar a perguntar para ela, né? Tem gente que não sabe que para absorver o ferro, ela precisa de um pouco de suco de laranja. Então, assim, são várias informações que a gente dá e que às vezes a pessoa não tem. E quando ela não tem, eu sempre falo, olha, você já fez a lição de casa? Não, já fiz, ainda não funcionou. Então é aí que a gente entra com as terapias injetáveis. Legal. E qual o case de sucesso, assim, mais transformador que você atendeu e que até você se surpreendeu? Olha, eu acho que recentemente a gente atendeu uma cliente que ela é extremamente analítica e o processo de emagrecimento, se você não relaxar, né, fácil, se você não descansar, ele não acontece. E eu falei recentemente que essa cliente foi um desafio para mim, porque em algum momento eu achei que ela não ia conseguir, porque ela estava analisando cada etapa do processo e eu falava para ela, deixa que eu conduzo, você vem aqui para relaxar. E ela queria controlar, porque em outras clínicas de emagrecimento ela não teve sucesso. E ela é o meu case de sucesso dos últimos 6 meses, porque ela emagreceu, ela contrariou todas as minhas expectativas, porque eu imaginei que ela não ia emagrecer, e até falei, fui muito sincera com ela, eu falei, olha, você tem certeza que é o momento, né? E ela falou, não, me indicaram, eu quero, e ela conseguiu aí bater 5 quilos a menos ontem. Uau! E ela tá administrando esse estresse dela e a gente conseguiu, com ciência do estilo de vida, trazer ela para uma rotina excelente, mesmo trabalhando muito, que ela tem um cargo de confiança. Então, ela ultimamente é meu case de sucesso porque ela me desafiou. E olha, para mim, assim, como sua cliente, né, passando por todo o tratamento, 5 quilos é muita coisa. Por quê? Porque tem todo o processo, como a Fernanda falou, da qualidade de vida, das vitaminas necessárias para o seu organismo, para depois começar a alterar a biorressonância, né, Começar a melhorar, né? melhorar exatamente, ter resultados na biorressonância, e aí vai com foco no emagrecimento. Só que é um emagrecimento com qualidade de vida, né, Fer? É importante a gente frisar isso, porque não é aquele emagrecimento onde você vai ficar uma pessoa mais desmotivada, mais desnutrida, Não. né? É justamente o oposto. Né? Emagrecer é uma consequência, então a gente vai desenvolver massa muscular, massa magra, para a gente poder envelhecer indo para o supermercado, envelhecer subindo do vaso sanitário, para que a gente consiga promover o emagrecimento duradouro. É só assim, Fá, que a gente vai conquistar. E essa mudança, ela não é do dia para a noite. Por isso que na primeira orto, a gente espera depois 6 meses até o organismo equilibrar, tanto que essa cliente perdeu 9 quilos depois que terminou as 5 semanas. Uau, muito legal, muito Muito legal. E quais são os maiores casos que aparecem lá, as maiores queixas? É do emagrecimento, é de qualidade de vida? Fá, quando eu criei a Soriana, eu imaginei que todo mundo que fosse me procurar era naturalista. E foi totalmente ao contrário. Todo mundo que me procura são pessoas extremamente esclarecidas, entendem de saúde, sabem de medicações e estão exaustas. Não conseguem mais tomar um monte de medicamento, estão cansadas de vários diagnósticos sem comprovação. Na Soriano, nós não vamos substituir o tratamento médico, mas nós vamos amparar esse paciente nos quesitos emocionais também. Então a gente vai ver o corpo como um todo e trazer informação e conhecimento, porque daí o paciente pode escolher a forma que ele prefere se tratar. Porque se você decidir ir pela ciência do estilo de vida, você evita muitas doenças. E tem doença que não chegou ainda. Então
Então você consegue, você tem esse tempo. As pessoas que mais chegam na Soriano são pessoas exaustas, sem tempo, procurando um tratamento natural com resultado e que seja uma forma assim segura para a sua saúde. E você, além das terapias injetáveis, você indica também como seriam os suplementos à base de plantas, né? Sim, a gente tem o receituário personalizado de plantas e nós temos também os receituários de aminoácidos essenciais, que é para ajudar a gente a emagrecer ganhando músculo. Então, a gente quer emagrecer ganhando massa magra. Então, isso é o mais importante. Não é um emagrecimento a qualquer custo. É um emagrecimento com saúde. Emagrecer vai ser consequência. E dos casos que você atende, Fer, você percebe uma melhora no foco, na concentração, na performance em relação ao trabalho das pessoas que fazem o tratamento? É a primeira coisa que as pessoas relatam, que elas voltaram a ter energia para os negócios. Então, o pessoal que estava assim na correria fala para mim que começou a deixar dinheiro na mesa. O cliente vinha, não tinha energia, para conduzir aquele negócio. E aí, muitas vezes, a pessoa deixava um pouco de lado. Quando ela pega para fazer o tratamento, ela começa a se priorizar, essa energia começa a voltar e ela começa a se dar bem nos negócios. Tem gente até que fala para mim, Fer, eu nem quero parar de vir porque eu tô me sentindo muito melhor, tá dando certo financeiramente para mim, eu tô com outra cabeça, eu tô conseguindo dormir. E assim, o tratamento foi criado para que a pessoa faça o tratamento e possa descansar e usufruir dos benefícios. Não há necessidade da pessoa ficar refém do tratamento. Sim. Eu pergunto porque eu atendo alguns empresários que têm queixas de... eu passei com o psiquiatra e estou com o diagnóstico de TDAH. Só que assim, começou a vir vários para mim, né, com esse diagnóstico. E eu comecei a analisar os comportamentos e eu sinceramente fiquei na dúvida, porque muitos não dormem direito. E aí automaticamente você está mais irritado, você não consegue se concentrar no dia seguinte, você não consegue ter foco, então você não consegue ler um livro, ou sei lá, é um advogado, às vezes não consegue ler um processo ali, né, e dar continuidade ao trabalho. E não necessariamente eu acredito que seja o diagnóstico, e sim os hábitos que a pessoa tem hoje. Então é importante a gente não confundir muito isso, né, Fer? Tem muita doença que ela está escondida atrás de efeito adverso de medicamento. Nem sempre é doença, às vezes é efeito adverso. Só que a gente, como farmacêutico, a gente tem mais facilidade para reconhecer os efeitos adversos. Só que muitas vezes eles parecem doença. Então, você percebe quando o médico vai tirar um remédio controlado. A pessoa, ela tem crises. Tanto que o tarja preta, né, tá escrito lá que você não pode tirar de repente da pessoa. A pessoa tem crise mesmo, parece doença. Por isso que ela tem uma grande dificuldade. E assim, tem muito diagnóstico que não foi comprovado através da quantidade de exames que a gente precisaria, até porque a gente tem um agravante. O convênio nem sempre autoriza aquele monte de exame que o médico precisa. Então a gente vê diagnóstico pela metade. E tem pessoas que fazem o seu próprio autodiagnóstico, que é o que mais chega na Soriano. A Soriano também foi criada para combater a automedicação e trazer clareza aí para as pessoas que vão decidir pela própria saúde. Porque eu sempre falo que o farmacêutico ele é um terapeuta há anos. É considerado uma das primeiras profissões lá atrás. Antes mesmo da medicina, a gente já tinha as boticas de erva. E as pessoas iam se aconselhar com os farmacêuticos. Nós recebemos o paciente e ouvimos o paciente com a realidade que acontece com ele. Para o farmacêutico, ele conta absolutamente tudo, É o profissional de confiança. Acontece muitas vezes que nem sempre o paciente tem essa abertura com o médico. Então, o farmacêutico ele tem o dever de acolher, né, acolher todas essas histórias e orientar. E ele é mais acolhedor, né? Porque os médicos hoje em dia mal olham na sua cara. A gente principalmente se é SUS, né? Se é um convênio aí que é mais em conta, mas a gente sabe que não tem esse acolhimento, essa atenção que muitas vezes o farmacêutico dá, né? Os médicos também estão passando por crises de exaustão de trabalho. Com a história dos convênios, eles são obrigados a atender uma demanda muito alta. Então, nem sempre ele tem tempo de explicar tudo corretamente durante a consulta. Esse paciente, ele acaba recorrendo ao quê? À internet.
E na internet, nem sempre a informação ela tá tão clara ou é uma informação que vai trazer saúde para ele. Então, cabe nós, profissionais, trazermos, né, essa reflexão e ensinar. Eu acho que a gente está na função de terapeuta e professor. E você, no seu ponto de vista, você acredita que os farmacêuticos hoje em dia acreditam nessas questões mais naturais, ortomolecular ou não? Você Eu acha que é uma acho. linha que ainda não traz tanta credibilidade, confiabilidade? Eu vejo muitos absurdos, né, excessos de vitamina, mas eu vejo muitos profissionais farmacêuticos coerentes, checando, não invadindo a área médica, sabendo que nós temos um limite de atuação. E esse limite nosso, ele é enorme, porque a gente pode trabalhar com a natureza. Então, se a partir do momento que a gente pode trabalhar, a gente tem que explorar os tratamentos naturais justamente para deixar o medicamento quando o paciente precisar. Então, não adianta. Hoje a gente tem. Se o paciente for no médico, Fá, e ele sair sem uma receita, ele ficou ofendido. E se esse médico der uma dipirona, o paciente também fica bravo. Então, a gente está num país que consome muito medicamento. Nós, na Soriano, viemos trazer um pouco esse equilíbrio. Deixa o medicamento quando de fato o organismo precisar. Se não toma tanto que logo nem funciona, né, Fá? Uhum, exatamente. E, Fer, trazendo um pouquinho, né, a questão da gestão do seu negócio, uma vez que você trabalha com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas e tem esse olhar tão diferenciado, que a gente nota que são poucos profissionais que se especializam nessa área, né? Pensando como gestora do seu negócio, o que você acha que melhorou, né? O fato de você ter saído da drogaria, né, de uma farmácia convencional, hoje para Soriano, com a quantidade de pacientes e clientes que você tem, como gestão, qual a sua maior dificuldade hoje? Hoje a minha maior dificuldade é trazer ensino, né? Então eu sempre falo que a nossa comunicação tem que ser o mais clara possível para a gente poder ensinar o paciente que plantas funcionam, tratamento natural funciona, muitos medicamentos começaram com plantas, medicamentos fortes. Nós temos aí a maconha, a cannabis. Então a gente tem uma série de recursos que vêm da natureza. A diferença é se ela está isolada ou não. Então, para trazer o pessoal para acreditar nisso novamente, porque a gente foi se perdendo, né? A gente tinha as rotinas do passado que era baseada ali na forma que as nossas avós tratavam as doenças. A gente se perdeu. Então, nossa maior dificuldade é trazer as pessoas de volta para esse universo mais natural. E você acredita que para o futuro, né, as pessoas vão buscar ainda mais essa alternativa mais natural? Eu acredito, Fá, porque a gente percebe a quantidade de efeito adverso, o quanto as pessoas estão tentando medicamento e não está mais da forma que era antes, porque uma coisa é você tomar o medicamento pela primeira vez, depois, a segunda, a terceira vez, o efeito pode não ser mais o mesmo. Uhum. E a gente tem um país de automedicação muito elevada. Né? Então a gente tem aqueles cartelados que ficam para fora da drogaria, onde a população ela pode teoricamente comprar livremente. E quando ela compra livremente, ela imagina que é inofensivo e nem sempre é assim. Então tem muita reação lá na Soriano que eu pego, que são daqueles carteladinhos ali da frente, no qual o paciente não poderia estar utilizando. E quando você explica, ele fala: "Ah, eu não sabia". E aí a gente vem com a ideia de trazer ensino cada vez mais. A Soriano, a pessoa sempre vai ser acolhida, não vai ser julgada. A gente quer trazer conhecimento, o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar. E qual é a estratégia da Soriano para trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam ter essa consciência? Eu acho que a forma que a gente consegue levar mais conhecimento hoje é pelo digital. Então, assim, eu me proponho todos os dias a gravar, fazer o Instagram, fazer, né, informações importantes para a saúde. E assim, se nós profissionais que sabemos o que está acontecendo não gravar, ou porque a gente está com vergonha de gravar, ou porque aquele dia o cabelo não tá bom, a gente vai infelizmente deixar o paciente refém com informações que nem sempre são científicas. Então nós profissionais, vocês profissionais que estão nos assistindo, eu convido vocês para fazer o Instagram. Façam o Instagram, falem o que vocês estudaram, porque depois não adianta ficar só reclamando que o outro está dando informações pela metade.
nós temos que trazer o nosso conhecimento todo dia no Instagram, Fá. Então, todo dia a gente está lá no @soriano.terapias. Nossa, perfeito. E aproveitando, falar também da sua palestra, né, do painel de negócio, por exemplo, que teve, que você palestrou. Foi legal porque muitas pessoas não conheciam, né, essa terapia ortomolecular dessa maneira completa, com as terapias injetáveis, etc e tal. Alguns já conheciam, né, outros não. Como você mesma falou, você também já ministrou palestras em outros lugares, né, principalmente na área acadêmica também. É muito importante, né, conscientizar esses profissionais a respeito da importância da terapia natural, ortomolecular, né? Nós queremos formar profissionais, né, profissionais do futuro mesmo, que acreditem na ciência e tragam o melhor para o paciente. E o pessoal, né, de Tu, foi muita gente depois da palestra fazer avaliação gratuita para conhecer a Soriano, não tem custo nenhum. Primeiro a gente vai ver se a gente pode ajudar. Então, muita gente de Tu foi para Indaiatuba, é um prazer enorme, porque eu já tô assim, eu falo, a Fá abriu as portas, eu já me sinto em casa dessa cidade maravilhosa. E a gente sempre nessa avaliação gratuita, o paciente sempre leva um pouquinho de informação que ele vai sempre lembrar. Ele sempre fala, Fer, eu fiz a avaliação com você, eu lembro até hoje do que você me falou. Então, é uma avaliação que norteia muito. E para a sua vida, Fer, você trouxe a terapia ortomolecular para você também? Sim, Fá. A minha vida é baseada na ortomolecular. Todos os tratamentos foi para mim mesmo, num momento difícil, para o meu resgate. Todos os pacientes sabem que a Soriano, ela é extensão da Fernanda, da forma que a Fernanda pensa. E eu venho de uma família com estilo de vida muito naturalista. Então, a gente não é radical, quando tem que tomar medicação, vai ao médico e toma, mas a gente busca um estilo equilibrado, porque eu, particularmente como empresária, eu descobri o que eu não quero. Eu não quero adoecer no negócio. Então, assim, sucesso para mim não vai compensar se eu ficar doente. Então, eu fiz algumas escolhas. E quando eu chego aqui na Fá, né, pra gente alinhar como que vai ser o rumo da Soriano, eu falo, Fá, eu não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza o que eu não quero. E eu não quero realmente voltar à vida que eu tinha antes no empreendedorismo. Fê, e essas pessoas, né, como eu, que tem essa vontade, essa vontade de comer doce, tem alguma coisa a ver com parasitas? Olha, Fá, 50% das pessoas podem ter parasitas. Acontece que no passado a desparasitação era natural, as pessoas faziam desparasitação através das ervas e hoje já não se fazem mais. E quando fazem com uso de medicamento, que sobrecarrega mais o fígado e não é interessante no processo de emagrecimento. Então tem a ver sim, a gente faz até hoje com as ervas corretas na lua nova, para que a gente possa, na lua cheia, ter aí... A gente sempre vai falar assim, o intuito é eliminar, matar os parasitas, é deixar o meio desfavorável para ele. Ah, entendi. E é através de medicamentos naturais. Porque o medicamento químico, ele pode sobrecarregar o fígado. E tem muita gente que vai na farmácia e compra o químico e entende que é importante a desparasitação. Só que daí a gente vai avaliar o risco-benefício. Você vai desparasitar sem saber se precisa com um medicamento que vai deixar o seu fígado sobrecarregado. Muitas vezes demora até para sair do organismo. Então, o interessante é sempre fazer com o natural. E nessa desparasitação, tem algum controle alimentar? No momento que está fazendo? É só naquele dia da lua cheia? Tem um detox que a gente faz antes da desparasitação, porque é importante, até os livros falam sobre isso. E na lua nova, né, que o efeito vem na lua cheia, mas a gente começa na nova, a gente começa a se alimentar de forma mais leve. Então existe sim um detox. Das suas clientes que fizeram a desparasitação, quais foram os resultados assim que elas perceberam depois que fizeram? O alívio do estufamento, a vontade desesperadora de comer doce, a carbolândia, elas falam muito que melhorou, e elas começam a perceber o desbloqueio do emagrecimento. Então, a desparasitação hoje é muito falado, né, no processo de emagrecimento, e eu acho ela extremamente importante. Nas 5 semanas pós, quando termina a nossa orto, a pessoa vai para a desparasitação. Para quem, não sei se tem relação, tá? Mas para quem tem síndrome do intestino irritável, sei lá, alguma alteração intestinal, ajuda ou não interfere em nada? Eu acredito que sim, Fá. Porque o equilíbrio do intestino, ele é necessário, né? Porque a gente, na verdade, como a gente está numa tendência de rotina
onde os parasitas podem estar presentes na nossa alimentação, é super importante a desparasitação de forma respeitosa, né? Porque essa pessoa normalmente ela tem uma dificuldade de ir ao banheiro ou diarreias, tem que respeitar isso. É muito importante para que a pessoa consiga trazer a saúde do intestino dela de volta. Muito legal. Como você falou, é importante trabalhar o corpo como um todo, né? Independente se vai emagrecer, se está buscando performance, não dá para a gente olhar só para um ponto. A orto ela traz a visão do corpo completo. Ela não vai desmembrar. Então, hoje a gente tem muitas especialidades que desmembraram o corpo humano. A gente vai resgatar os antigos moldes da profissão, onde o farmacêutico, dentro das boticas, conseguiam fazer, né, uma análise, uma leitura do que o paciente estava sentindo antes da doença. Porque eu entendo, Fá, que quando a doença está ali presente, não vai ser as plantas que vão tirar a pessoa daquele quadro, mas ela vai auxiliar nos efeitos adversos de muitas medicações que a pessoa toma, a pessoa às vezes tem ânsia, e as plantas auxiliam demais nesse processo. Então a gente vê que o tratamento não atrapalha o médico e o médico não nos atrapalha. Como que você vê a Soriano, Fer, daqui 5 anos? Olha, daqui 5 anos eu espero alcance das redes sociais do Brasil todo, porque a gente quer levar conhecimento de saúde para todas as pessoas, independente da classe social, Fá. Eu acredito que com conhecimento você consegue tomar as melhores decisões e hoje a gente percebe que as pessoas não têm esse conhecimento em saúde. As consultas médicas estão cada vez mais rápidas, a gente foi se perdendo no estilo de vida, muita tecnologia. Então, resgatar os antigos moldes, trazer a natureza de volta para as nossas vidas vai fazer muito bem. E é importante isso que você está falando, porque hoje em dia muitas pessoas pensam em buscar tratamento medicamentoso, né? E eu falo por mim, porque eu já tomei o Ozempic durante 6 meses, e sinceramente falando, eu não vi uma necessidade para o meu caso, porque eu tinha uma alimentação pouca e o meu problema era a compulsão para o doce. Sim. E o Ozempic não alterou em absolutamente nada a minha compulsão para o doce. Exatamente. Quando a gente vai na Soriano, a gente vai entendendo que existe o que a gente fala também de fome oculta e seletividade alimentar. Possivelmente você vem se alimentando mais de carboidrato e, consequentemente, o corpo ele quer cada vez mais, porque o doce é algo viciante. E para a gente controlar isso, a gente tem que melhorar os consumos de proteína, só que a pessoa nem sempre está com o estômago bom. Então, ela vai tentar tomar um café da manhã com ovos mexidos, ela não consegue, Fá. E aí, ela tá sempre com fome. E aí, o nutricionista passa uma receita maravilhosa e a pessoa não consegue seguir, porque ela tá com seletividade alimentar. Então, não adianta a gente tentar seguir uma dieta se a gente não tá com a parte digestiva boa. Exatamente. Bom, tivemos uma aula aqui com a Fernanda Soriano. Tem mais alguma coisa que você queira complementar, que você queira falar aqui para os nossos ouvintes, que você considera importante, Fer? Eu quero deixar um recado para você, empreendedor, para você buscar o seu verdadeiro propósito. Não copie ninguém, porque a partir do momento que você está ali na cópia, você não está no seu verdadeiro propósito. Busque autoconhecimento. Eu sempre falo que o trabalho da Fá é muito importante para o autoconhecimento. A Soriano busca esse autoconhecimento, o que você tolera, o que você não tolera, e traga isso para o seu negócio. Senão, a sua alma vai ficar te incomodando. E o sucesso é você estar feliz com o que você está fazendo. Então, a minha mensagem é: não copie, busque o seu propósito. E é o que você fez, né, Fer? Foi. Eu tive que mergulhar dentro de mim, mesmo contrariando muitas pessoas que falavam que produto natural não tinha mercado, que não daria certo, que as pessoas não iam acreditar em plantas, em chás e tudo mais. E eu contrariei isso porque era minha essência, ela falou mais alto. Eu fui obrigada a seguir. E a gente é muito mais feliz vivendo o nosso propósito dia a dia. É mais leve, né, Fá? Com certeza, com certeza. Fer, amei conversar com você, conhecer ainda mais profundamente sobre o seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço, Fá. Muito obrigada pela oportunidade. Mandar um abração ao pessoal de Indaiatuba e agradecer ao pessoal de Itu aqui pela recepção. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse episódio e dizer, se você quer seguir a Fernanda, é @soriano.terapias.
da clínica dela. Você quer deixar o seu pessoal, Fer? Posso, é @Fernanda B. Soriano. Isso aí, sigam ela nas redes sociais, assim você pode tirar algumas dúvidas também, quem sabe até agendar a sua avaliação gratuita. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Toda quinta-feira às 14 horas nós temos novos episódios. E agradecer mais uma vez a Mamba Produtora Audiovisual pelo patrocínio desse episódio. E eu te espero até o próximo.